Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Pitol, Michele Savariz, professora do IFRS Campus Restinga, e eu, Thiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves. Epitáfio de uma árvore. Como uma taça de água, dei a sombra no verão. Minha seiva capturava o ouro das tardes e a pálida insistência do rio na pomba. Tão desatentos foram os olhares que nenhum homem neste mundo alcançou enumerar minhas folhas e meus cantos. Minha ausência ocupa agora muito espaço. Um voo das aves incessantes marca o lugar onde falto, que se alarga. Começamos, então, com essa tradução livre de um poema de Silvina Ocampo. E a Silvina Ocampo é o objeto do nosso podcast e a gente começa com uma poesia. A Silvina Ocampo quase nunca é lembrada pela sua poesia e foi por esse motivo mesmo que nós começamos com a poesia e com essa tradução, ainda que livre, tentando dar um pouquinho do gosto da poesia que ela faz. A gente pode dizer que, e aqui eu acho que o Celso corrobora, o fato de a Silvina Ocampo ter uma poesia que difere muito da sua prosa, né? A poesia da Silvina Ocampo, ela é muito mais próxima do lirismo ocidental do que a prosa. A prosa é muito mais inovadora nas temáticas, é muito mais inovadora no jeito de narrar, não que seja vanguardista, mas na sua dicção, nós poderíamos dizer, né, Celso? E a prosa, ela é muito mais padrão, ela está muito mais próxima da literatura ocidental, de uma poética ocidental no sentido de um sentido subjetivo, e esse poema dá conta disso, mas ao mesmo tempo esse poema já traz algumas novidades, né? Ela tem uma sequência de epitáfios para objetos inanimados, epitáfio para personagens, ou para profissões, ou para indivíduos, como epitáfio para um marinheiro, epitáfio para um náufrago. Eu acho que aí traz essa diferença. Ao mesmo tempo, nós temos algumas poesias da Silvina Ocampo que se aproximam de outro poeta e escritor também muito conhecido dela, dividiram muitas horas de conversa, que foi o Borges, né? O Fervor de Buenos Aires também, o primeiro livro do Borges, se aproxima muito da primeira poesia da Silvina Ocampo. Mas esse epitáfio eu acho que é uma das poesias um pouco diferentes das do Borges, na medida em que a Silvina, na produção poética dela, cria algumas imagens para estância, cria algumas imagens para cesta, então, de uma Buenos Aires e de uma Argentina que se perde no caminho, e esse epitáfio talvez até ao mesmo tempo aproxima desse Borges, mas ao mesmo tempo afasta desse Borges. Então nós temos aqui uma Silvina diferente. Nós vamos ver a Silvina mainstream, que é a Silvina dos contos, e dos contos que quase são inclassificáveis, beiram o fantástico, beiram o gótico, tem uma coisa assim que é muito Silvina, né? E eu acho que uma imagem que nós podemos utilizar para classificar a escritora Silvina Ocampo é a imagem da esfinge, né? Essa imagem que é decifra-me ou te devoro, né? Uma imagem que nós não conseguimos plasmar uma Silvina só. São muitas as Silvinas que aparecem na obra dela, tanto na obra poética, que é ainda um pouco mais próxima de outros poetas, ela também tem suas complexidades, quanto da obra em prosa, que aí sim nós temos o diferente, né? O diferente que chocava o Borges, o diferente que chocava
a Victoria Ocampo, diferente que chocava o próprio esposo dela, o Bioy Casares, né, Celso? Sem dúvida, e essa imagem da esfinge, ela serve perfeitamente, Tiago, para definir não apenas a autora Silvina Ocampo, como em larga medida a pessoa Silvina Ocampo. Né? Silvina Ocampo talvez seja dos principais, dos grandes escritores argentinos de sua geração, aquela da qual nós sabemos menos. Sabemos muito pouco da vida dela. Né? Sabemos quando nasceu, sabemos quando morreu, né? Ela é contemporânea de todos esses nomes que tu mencionaste, um pouco mais nova que o Borges, começa a escrever um pouco depois, nos anos 30, mas a vida pessoal dela é um grande mistério, ao contrário da vida pessoal de grande parte desses outros nomes, né? Ela era uma pessoa que dava muito poucas entrevistas, era uma pessoa que, né, cuja infância, adolescência passou longe da cidade, ela é de Buenos Aires, bonaerense, portenha, mas passou longe da cidade de Buenos Aires, ali na província de Buenos Aires, né, naquelas regiões ali onde hoje pessoas de classe social semelhante vivem em countries, um pouco afastados, na região do campo. Ela não viajava, nunca viajou de avião. Viajava muito de navio, né? As viagens dela à Europa se deram através do navio, né? Se deram de navio, mas foram viagens assim muito menos do que outras pessoas da geração dela. Ela era uma figura muito reclusa. Ela se dizia: eu sou íntima. Eu não sou uma pessoa popular, eu sou íntima. Essa é a expressão que ela utilizou, né? Não deixou diário, poucas cartas. Sabemos alguma coisa acerca dela a partir de comentários de outras pessoas que mencionaram, né? Olha, que Silvina Ocampo é assim, é assado, tem elementos aqui ou acolá que são interessantes, mas, de modo geral, ela é um mistério como pessoa, né? Como biografia. Isso significa também que sabe-se muito pouco sobre as opiniões dela acerca de determinados temas, por exemplo, né, posicionamentos políticos. Sabemos muito bem o que o Borges pensava politicamente, sabemos muito bem o que um Cortázar pensava politicamente, e da Silvina Ocampo não sabemos grande coisa. Sabemos que não gostava muito do peronismo, sabemos que tinha, em princípio, uns posicionamentos progressistas aqui ou acolá, mas não sabemos grande coisa, né? Sabemos sabemos alguma coisa, repito, sobre ela a partir de terceiros. Então, o que nós temos realmente da Silvina Ocampo é a sua obra. Ela falou a partir da sua obra. É disso que nós conhecemos. Sim. Artística, né? Ela foi artista plástica também, através da sua obra poética e principalmente através do conto, da narrativa, né? Do texto narrativo. Ela foi principalmente contista. Foi também uma figura da intelectualidade argentina de modo geral, né, presente na famosíssima revista Sur, é uma revista de grande relevância para a renovação das letras portenhas, e não apenas portenhas, da América Latina de modo geral, né, onde estavam, como tu mencionaste, o Borges, o Bioy Casares, a Victoria Ocampo e outras pessoas e outros grandes nomes que estiveram ali, né, mas o que nós sabemos basicamente é a partir daí, a partir do trabalho dela como escritora, que é um trabalho também, como tu mencionaste, que tem mistérios. Então, a Silvina, ela é cercada por interrogações. Ela é cercada por interrogações. Nós nos perguntamos a todo momento um grande porquê. Quando nós lemos as narrativas da por que isso, né? Que nos choca, que nos surpreende, que nos faz indagar. Então, nós estamos diante de uma autora muito interessante para ser abordada, justamente pela quantidade de questões que são suscitadas a partir da leitura dos seus trabalhos. Tem uma coisa interessante sobre a Silvina, que é, como vocês já comentaram, né, a gente consegue acessar algumas informações a partir de terceiros, né, em função de ela não ter dado muitas entrevistas e não, né, e nós percebemos quando lemos sobre ela que as pessoas geralmente elas acabam nos dando a fonte de onde elas receberam a informação, que é justamente para tentar nos aproximar dessa veracidade da informação, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o livro da Mariana Enríquez, né, que é La Hermana Menor, a gente vai ter uma série de informações que nós ficamos sabendo sobre a Silvina através da Mariana Enríquez,
Mas geralmente ela nos dá essa fonte, né? É o amigo que conviveu com ela, é a fulana que trabalhava na casa dela, que nos contou. Então a gente tem um pouco mais de certeza sobre quem foi a Silvina por conta dessas informações e porque, de certa forma, a gente tem a fonte, né? Que não é a própria Silvina. Então isso dificulta muito, né, o acesso às informações. Nós vamos, de alguma forma, construindo essa imagem da Silvina Ocampo por essas informações de terceiros, né? Que essas pessoas nos trazem, e também por conta da sua obra. Então, eu acho que a gente cria, cada um de nós, de alguma forma, vai criando uma Silvina que é um pouquinho diferente uma da outra, né? A Silvina dos contos, a Silvina da poesia, a Silvina esposa, a Silvina amiga do Borges, né? Enfim. E essa Silvina do livro da Mariana Enríquez, ao mesmo tempo ela é, como nós já falamos, múltipla. Nós enxergamos várias Silvinas e as pessoas que são entrevistadas às vezes mostram Silvinas que são antípodas, que estão em lados contrários, assim, nós não conseguimos definir. Mas algumas questões são claras, né? A Silvina e a Vitória Ocampo, elas tiveram uma formação que é uma formação praticamente inexistente, né? A Silvina Ocampo, ela não frequentou os bancos escolares como nós conhecemos, ou como a maioria dos mortais, de ir a uma aula e ter colegas, companheiros e tudo isso, não, né? Ela teve professoras particulares, professoras que davam aulas em línguas estrangeiras, e essa formação é a formação de uma elite argentina que desaparece nessa geração. Desaparece na Silvina Ocampo, desaparece na Vitória Ocampo. Ao mesmo tempo, ela era a irmã menor, né? Como o próprio título da Mariana Enríquez traz, ela era um pouco deixada de lado na criação dentro da família Ocampo, que é uma família aristocrática que tem essa veia argentina no sentido de ter campos, estâncias, de não ter a necessidade de trabalhar, né? A Vitória e a Silvina, elas não trabalham no emprego formal, né? A Vitória vai desenvolver todo um trabalho de crítica literária, porque ela necessariamente não precisava trabalhar para se sustentar, né? Elas viviam das rendas da família Ocampo. E, ao mesmo tempo, a Vitória e a Silvina são muito diferentes, né? A Vitória vai ter um papel político importante ainda na Argentina, uma posição feminista muito relevante, um diálogo com escritores de fora da Argentina muito forte, tanto dentro da Revista Sur quanto fora da Revista Sur. E a Silvina Ocampo, ela é essa figura pálida, dentro da família e dentro desse grupo, né? O próprio grupo do Borges e do Bioy, que vão ter essa discussão crítica dentro da Argentina. A Silvina, ela não busca esse fazer crítico, né? Que é o fazer da irmã, o fazer do esposo e o fazer do amigo mais próximo do esposo, que é o Borges, né? Então, a gente tem isso sendo muito diferente desse grupo. Ao mesmo tempo, algumas características da criação dela são muito claras, né? Que ela é muito influenciada pela criação que ela tem de ser a caçula dentro da família Ocampo e de estar muito mais próxima dos criados, das empregadas, das babás. E alguns críticos vão dizer que ela transporta esse mundo para sua produção em prosa. E aqui a gente fala dos contos, né? E ela é muitas vezes referenciada como uma das primeiras a trazer essa fala mais popular para dentro da literatura argentina. E depois a gente vai ter o Cortázar trazendo o uso do vos. Por quê? Porque o uso do tu era uma tônica na literatura argentina muito influenciada ainda pela literatura espanhola, e o uso do vos era o uso popular, né? O uso das camadas mais... Desculpe te interromper, Tiago, é importante falar para o nosso leitor, né, que o nosso ouvinte, perdão, que o castelhano rioplatense, né, ele tem essa característica, né, do pronome pessoal, o vos, né,
que seria uma tradução assim, livremente seria mais ou menos o voz aqui no português brasileiro, mas não tem o mesmo sentido semântico. É uma expressão é um pronome de uso bem popular na Argentina e que praticamente só existe lá no Rio da Prata, na Argentina e no Uruguai, com algumas ramificações em outras partes da América Espanhola, e que durante muito tempo foi visto pelos gramáticos da Real Academia como um uso, como tu mencionaste, demasiadamente popular. Até mesmo na Espanha, houve um certo debate, inclusive, num certo período. É um arcaísmo, né, Celso? Na verdade, ele é um arcaísmo, né, que permaneceu no castelhano do Rio da Prata, né, desaparecendo no castelhano de outras partes, e também no castelhano metropolitano, né, espanhol, mas que durante muito tempo houve até um debate, né, que o Borges participou, enfim, que criticava muito o uso do castelhano no Rio da Prata e tal, inclusive por conta disso, e que era evitado pelos escritores argentinos e uruguaios naquele momento, em detrimento do uso do tu, né, que era considerado uma escrita mais formal, mais parecida com o standard do castelhano espanhol, né, do castelhano europeu, e não era comum utilizar o os. Agora a Silvina começa a utilizar, outros posteriormente vão utilizar. Hoje, enfim, evidentemente, na literatura argentina, né, não existem esses complexos, evidentemente, mais, né, mas existiam. Então, só para deixar claro para a pessoa que está nos ouvindo, que talvez não tenha uma noção muito clara dessas diferenças linguísticas da língua espanhola nos diversos países hispanoparlantes. Sim, e essa aproximação do popular da Silvina, ela se refletia em muitos outros aspectos da vida pessoal dela, né? Sim. Ao mesmo tempo que ela é descrita como uma pessoa elegante, inovadora no modo de vestir, ela era descrita como uma pessoa muito simples, que comprava alpargatas no armazém de campanha perto das estâncias que eles frequentavam, que comprava o tênis mais simples, comparável ao conga no Brasil, né? Se chamava Indiana na Argentina, então que ela conseguia fazer essa mescla. Então, esse caráter de esfinge da Silvina Ocampo, ele é sempre retomado. Então, ao mesmo tempo, ela era a pessoa que tinha uma despreocupação com o vestir e que inovava na maneira de vestir. Então, nós temos esse caráter multifacético da persona Silvina Ocampo. E isso é transposto para a literatura dela, certamente. Aqui, se nós comparamos poesia e prosa, a gente já enxerga isso claramente, esse caráter multifacético de uma poesia muito diferente da prosa dela, como a gente já pôde ver, né? Que é uma poesia, ainda que ela use o verso livre em alguns momentos, outros momentos ela tem... ela faz uso do soneto, e aí então nós estamos muito próximos de uma forma fixa, que já era quase abandonada, tanto na poesia em língua espanhola, quanto na poesia em língua portuguesa, se enxergava como uma coisa passadista, então nós enxergamos isso, né? E a participação desse grupo, né, dentro desse grupo, né, ela... Ao mesmo tempo que ela produz muito em literatura, ela publica bastante, ela não está sempre nos jornais dando opinião sobre a literatura alheia. Essa é a diferença dela em relação ao Borges ou em relação à Vitória, né? Uhum. A própria relação com a Vitória Ocampo, que era uma crítica literária reconhecida, ela é difusa. Nós não sabemos muito bem como era a relação entre as duas. A Vitória Ocampo é a primeira crítica da produção da Silvina, da produção em prosa da Silvina. Ela enxerga a Silvina como uma pessoa travestida de si mesma. E aí, então, é uma imagem muito interessante, né? Que ela consegue enxergar a Silvina Ocampo, mas parece, e aqui eu acho que a gente pode usar a imagem do fingidor do Fernando Pessoa, né, que chega a fingir a própria dor, que finge a si mesmo. Essa imagem poética do Fernando Pessoa serve muito para Silvina Ocampo, né, que ela consegue pegar coisas muito próximas da própria vida, muito próximas
da Silvina, ela mesma, e transportar para a poesia, transportar para a prosa de maneira muito diferente, né? E é interessante nós mencionarmos, acho também, assim, na questão da formação da Silvina, né, e que talvez a diferencie de muitos dos nomes desses grupos, principalmente do Borges, né, Silvina Ocampo, e certamente a diferencia em grande medida da elite argentina daquele período, né, da qual ela fazia parte, que era uma elite muito anglófila, que era uma elite culturalmente muito anglicizada, né, que educava os seus filhos em inglês, com preceptoras, como ela foi educada, né, no que hoje se entende como homeschooling, né, o ensino em casa, né, se educava seus filhos em inglês, mandava seus filhos muitas vezes estudar na Inglaterra, a maneira inglesa, com livros ingleses, com autores ingleses, com pensamento inglês. A Silvina Ocampo teve uma formação afrancesada, teve uma formação mais ligada à cultura francesa, aprendeu o francês em casa, utilizava o francês como língua franca. Dizem que aprendeu, que realmente foi escrever em castelhano só depois, né? Então tudo isso que serve para individualizá-la. E se verifica também em alguns aspectos na obra dela, na medida em que a Silvina Ocampo, por exemplo, ela tem formação em artes plásticas, né? Ela, como artista, vai se aproximar muito do surrealismo, que é um movimento originalmente francês, que vai ter ramificações europeias e na América, nas Américas e tudo mais, mas que é um movimento, né, que começa na França, né? Então, esse é um elemento diferenciador muito interessante dela, assim, no período em que a anglofilia, que a cultura inglesa é predominante na China, ainda mais na época dela, né, ainda mais na classe social da qual ela fazia parte, ela é uma autora com uma influência francesa muito presente em todos os aspectos, inclusive na poesia, né, onde se vê ecos do surrealismo também, né, e se vê também nas artes plásticas. Em alguns pontos também, como veremos em breve, também nos contos, né? É um elemento individualizador. Não se sabe exatamente, assim, né, em que medida. Claro que, óbvio, ela vai ser uma autora que vai ter as leituras e as influências do seu tempo, né? Ela é uma autora que cresce lá nos anos 10 e anos 20 da Argentina, né? Num período que a Argentina é definida por um político argentino, não me recordo o nome dele agora, mas como efetivamente uma província ultramarina do Império Britânico, né? Então ela também vai ter influência da cultura inglesa, mesmo que por osmose, mas a formação dela tem essa característica diferenciadora. Essa formação artística dela, principalmente nas artes plásticas, ela se dá em Paris, ela vai ser aluna do De Chirico, que é um italiano, mas que está em Paris, está muito próximo dessa produção parisiense e dialoga diretamente, né? Nós não podemos afastar o De Chirico dessa formação, mas ela acaba se afastando das artes plásticas e ela se imaginava pintora desde sempre e depois ela começa a se enxergar como escritora e essa é uma das características mais interessantes, talvez um pouco levada pelo ambiente, né? E aqui nós não podemos deixar de referenciar algumas questões da biografia dela. Ela se casa com o Bioy Casares, sim. Ela é 10 anos mais velha que o Bioy Casares, e aí já começa o momento caras da vida da Silvina Ocampo, né? Alguns vão dizer que esse casamento foi um casamento arranjado pela mãe do Bioy Casares, porque a Silvina Ocampo era uma amante da mãe do Bioy Casares, e essa seria uma forma de deixar a Silvina Ocampo próxima da mãe do Bioy Casares. Ao mesmo tempo que outras pessoas dizem que é completamente o contrário, né? Que o fato dela ter se casado com o Bioy Casares causou um certo constrangimento na própria mãe do Bioy. E aí nós entramos nas suposições em relação à vida da Silvina Ocampo, né? A própria questão da sexualidade da Silvina Ocampo é uma questão aberta, né?
nós sabemos que o Bioy Casares, ele era um cafajeste de marca maior, né? Ele tinha muitas amantes. Uma dessas amantes era uma das sobrinhas da Silvina Ocampo, né? E nós temos esse lado pessoal que não fica muito claro em relação a como a Silvina Ocampo agia em relação aos casos do Bioy Casares. Os casos são documentados, ele traz essas experiências nos seus diários pessoais, né? E um pouco da Silvina que nós conhecemos, ainda que seja muito pouco, nós conhecemos através do Bioy Casares, né? Que escreveu durante muito tempo esses diários e também documentou essa relação, que era a relação de proximidade com o Borges, né? E então a vida da Silvina aqui realmente também traz essa lacuna, né? Da questão da sua sexualidade, da questão dos relacionamentos, alguns apontam o relacionamento dela com a Pissarnik, certo? Alejandra Pissarnik, e pelas cartas a Pissarnik são enviadas para ela, mas nós não enxergamos, ou é muito pouco, uma reciprocidade por parte da Silvina Ocampo. Então, e aí a imagem da esfinge retorna, né? Ao mesmo tempo que a própria obra da Silvina Ocampo deixa margens para essa interpretação multifacética, a biografia da Silvina Ocampo deixa essas margens, né? Nós temos essa biografia da Mariana Enríquez, que ela não classifica como biografia porque ela não teve acesso a muitos textos, as cartas. Ela teve um contato com em espanhol se diz albacea, que é o responsável por cuidar do material da Silvina Ocampo, das publicações e tudo isso, mas foi a partir de entrevistas, ela não teve acesso a estes materiais. Então ela pega entrevistas do responsável pelos materiais, pega outras entrevistas. Nós temos também um documentário sobre a Silvina Ocampo, com entrevistas, inclusive, dos anos 90, com entrevista com o Bioy Casares e com a secretária da Silvina, uma empregada muito próxima. Então, essa construção também se dá de maneira muito fragmentária. E é muito interessante agora, eu não lembro o nome do documentário. Las Dependências. Las Dependências, muito obrigado, Michele. Que também está no YouTube, quem quiser buscar, é muito interessante, que também cria essa imagem da Silvina, que é uma imagem fragmentada. A Silvina, ela nasceu em 1903 e morreu em 1993. Né? Você viveu 90 anos, né? Uma vida bastante longa e que, como disse, nos surpreende a pouca quantidade de coisa que se sabe, né? Tendo visto as pessoas que conviveram com ela e tudo mais, e o pouco que ela resolveu deixar, né? E tu mencionaste a questão da relação dela com o Bioy Casares, que realmente não poderiam ter personalidades mais distintas, né? Bioy Casares era um cara mundaníssimo. Ele era um grande, né, Celso? Totalmente. Sabe? Cara do mundo, cara da imprensa, um cara das relações sociais, um cara de facilidade de contato com pessoas, com mulheres. Então, não se pode imaginar duas pessoas mais distintas, sabe? E é interessante mesmo esse relacionamento matrimonial que tiveram, né? E que, repito, daí também mais uma pergunta, mais um porquê. Por quê? E eles não tiveram filhos, né, Celso? E o Bioy tem um filho fora do casamento que ela acaba por assumir, né? Então, uma filha, para ser mais exato, e ela acaba aceitando. E alguns contam que a Silvina, não sei se aceitava, mas que o Bioy Casares saía para noitadas e ele acabava sempre por retornar à sua casa. Ele nunca dormia fora de casa. Ele tinha um código de ética, né? E que ela sempre o esperava acordada, ou pelo menos acordava quando ele chegava. Então, é uma relação complexa. Nós não sabemos realmente se eles eram marido e mulher efetivamente, né? Se não era um casamento de fachada,
mas entrevistas do Bioy mostram assim um certo amor dele por ela, uma falta que ele sentiu depois da sua morte, tudo isso, né? Então é muito interessante perscrutar esse relacionamento, né? E à medida que a gente vai também conhecendo um pouco dessa Silvina, né, através desses textos, né, de outras pessoas, a gente vai identificando alguns elementos nos próprios contos, né? Então, uma hipótese que a gente pode elaborar é justamente o fato de ela tentar colocar para dentro dos seus contos todas essas angústias. Nós vamos ter muitos contos, por exemplo, com essas questões de ciúmes, né, de personagens, enfim, que sofrem, que se enganam um ao outro, e então a impressão que dá é que era uma espécie de válvula de escape também, né, que pela literatura ela conseguia suportar toda essa angústia, todas essas situações pelas quais ela passava, e no fim das contas, para nós, enquanto leitores, parece que ela viveu uma vida razoavelmente tranquila, porque nós não temos reclamações dela, né? A gente não lê assim grandes reclamações de que ela era muito infeliz, nós não temos muito acesso a essa informação, né? Dá a impressão que ela aceitava essa situação tranquilamente, mas através dos contos a gente percebe que ali ela depositava muitas dessas histórias, né? Então a gente até reconhece, inclusive, em alguns fragmentos, descrições de determinadas situações que parecem muito semelhantes à vida que ela levava, ou de homens que se assemelham muito ao que era o Bioy, né? Esse homem que era descrito como um galã, um homem muito bonito, com olhos claros, um homem muito atrativo, e por outro lado essa mulher, essa Silvina, que se achava extremamente feia, mas que por outro lado as pessoas diziam que ela era muito elegante. Então tem sempre esses contrastes que nós vamos encontrar com muita frequência nos contos, né? Então dá a impressão que os contos também são uma espécie de espelho de algumas coisas que ela vivia. Como é muito frequente em muitos escritores, né? Muito frequente, certamente. Nós sabemos algumas coisas da vida, do pensamento e das obsessões desses escritores a partir dos temas que nós vemos nas suas obras, né? Se eu concordo plenamente contigo, alguma coisa nós conseguimos perceber através da leitura das obras da Silvina, que em grande medida elas se passam, os cenários, né, dos contos, principalmente, são cenários de famílias burguesas, da pequena burguesia ou da classe média alta, da classe alta, aquele cenário que foi o cenário que ela conheceu, né? Em grande medida é nesse cenário. E aí nós começamos a pegar pistas, né? A partir daí, que coisas que ela viu, coisas que ela interpretou, momentos pelos quais ela passou. Claro que quem conhece os contos dela sabe que algumas coisas não podem ter acontecido, né, na prática, mas o tratamento das temáticas, eles revelam alguma coisa, muito provavelmente, do que ela pensava e que, portanto, revelam também alguma coisa das experiências dela. É interessante, Celso, que muitos dos cenários são os interiores das casas, né? Sim. Ela não foge muito a isso, né? Ao interior e ao pátio. São duas imagens muito próximas dos contos da Silvina Ocampo, que são a presença familiar e, quando muito, uma reunião social. E aí nós temos visitantes, nós temos uma comemoração, alguma coisa nesse sentido. Mas ela não vai elaborar muito longe disso, né? Ela não vai trazer imagens, não que não exista, né? Nós não podemos afirmar que isso é 100% a literatura dela, mas principalmente a literatura dela, ela se dá nesses recintos. É muito interessante essa imagem, né? Que é o que nós sabemos da vida dela, é isso, né, Tiago? Ela passou muito tempo na casa, no pátio, na família, com eventuais reuniões sociais. Sim. É o mundo que ela conheceu, em larga medida foi esse, né? Ao longo de toda a sua vida, né? Silvina foi uma pessoa da casa e das situações ligadas às casas, de dentro de casa, dos pátios, da sala, do salão, e de pessoas que frequentam esses ambientes, né? E que não saem muito de dentro, né? Esse é o mundo da Silvina. E era um mundo, ao mesmo tempo, anedótico, né, Celso? Quando falam dessa vida caseira da Silvina, ela é desastrada, né? Eles falam
Claro que ela tinha as empregadas, ela mantinha as empregadas, cozinheiros, tudo isso, mas em algum momento a gente enxerga uma certa... uma queda na questão econômica da Silvina e tudo isso, e a Silvina fazendo trabalhos que seriam das empregadas, né, que a cozinhar, por exemplo, né, e aí se fala das comidas da Silvina Ocampo que eram terríveis, péssimas, né, e as pessoas que visitavam e compartilhavam esses momentos diziam que era péssimo, ou outras coisas muito engraçadas, né. Vai tomar um café na casa da Silvina Ocampo, o café não tem açúcar, mas a Silvina Ocampo pergunta, quer açúcar, fulano? Fulano diz, não, aceito sim o açúcar. Ela vai buscar o açúcar, ela retorna, não tem açúcar, as formigas comeram todo o açúcar, né? Então, é muito engraçado, é muito anedótico esse aspecto da vida dela. Mas falando dos contos dela, a gente enxerga nos contos dela uma mudança de tom em muitos dos livros, né? Nós temos o primeiro livro dela, é muito próximo ainda de uma escrita que está dentro do grupo dela, né? Dentro do grupo do Borges, uma escrita que é muito preocupada com uma busca formal elevada, e depois a gente vê um afastamento dessa busca, a gente poderia dizer, né? E aí sim, uma impressão muito própria da Silvina Ocampo, né? A Silvina Ocampo, para alguns críticos, ela é uma escritora gótica. Uma escritora gótica, ela retorna e retoma um gótico no século XX. E aí, ainda que ela seja uma escritora gótica dentro do século XX, ela está dentro de uma tradição rioplatense que é uma tradição de aproximação do fantástico, de aproximação de um conto menos realista. E aí começa no século XIX argentino e passa pelo século XX, a gente poderia colocar aí o Borges, ao mesmo tempo a gente coloca uruguaios como o Quiroga, o Hernández, e ela está dentro do espírito de época, do zeitgeist dessa escrita, né? De uma escrita que se aproxima de uma temática, mas ao mesmo tempo a temática dela ou os temas são muito mais incômodos, né, Michele? Eu acho que a gente tem aqui alguns pontos que podem ser aprofundados, e eu acho que a Michele poderia falar um pouquinho disso. Eu acho, antes de falar dos contos especificamente, né, desse tom, digamos, que nós percebemos que muda de um livro para o outro, uma coisa que me chama muito a atenção nos contos da Silvina Ocampo são os títulos dos contos, né? E eu fiz um pequeno levantamento de um conjunto de uns 200 contos, nós vamos encontrar pelo menos 95, ou seja, quase metade disso, são títulos formados apenas por um substantivo, ou no máximo um substantivo com um artigo, né, na frente. Então, isso para mim tem uma importância muito grande, porque nós percebemos que a Silvina, ela tinha essa preocupação não com a escolha do título, mas com a redução desse termo, né? Então, por exemplo, nós vamos encontrar na Fúria, no livro A Fúria, que inclusive é um livro que está traduzido para o português, é um livro que foi traduzido recentemente, nós vamos ter contos cujo título é O Mal, O Rebento, Mimoso, O Caderno, A Sibila, O Porão, As Fotografias, A Propriedade, Os Objetos. Então a gente percebe que os títulos são extremamente curtos, ou seja, primeiro que é uma relação muito óbvia do título com o próprio conto, porque depois nós vamos ler o conto e nós vamos ver que tem uma relação muito óbvia. E segundo, que metade desses contos, desses títulos, então, são títulos formados apenas por esse substantivo, que é a essência desse sentido, né, a essência semântica, digamos assim. Vai ter um artigo, às vezes, antes, e que se nós tirarmos o artigo, continua com sentido, digamos assim, né? E isso a gente vai perceber dentro dos contos, a gente vai observar frases muito curtas,
porém muito intensas. E essa é uma tônica dos contos da Silvina Ocampo. A gente percebe, parece uma escolha muito acertada que ela faz, porque ela vai gerando uma tensão a partir do modo como ela organiza essas informações, e as frases são muito curtas. Então, as frases, ou a gente encontra logo em seguida um ponto final ou um ponto e vírgula. E a gente vai dando sequência e vai percebendo, então, enfim, esse modo que é muito peculiar da Silvina Ocampo. E eu acho que tem muito... De secura com dureza, né? Acho que nós podemos Exato. dizer, secura com dureza no estilo, no tratamento da temática. Desculpa te interromper agora, Michele, mas no tratamento na temática, né? Das temáticas e também na maneira de escrever, né? Sim. E que fica super bem consubstanciado da maneira como ela cria os títulos, né? Exato. E em relação ao tom, né, que nós encontramos ao longo desses livros de contos, o livro que nós poderíamos traduzir por A Viagem Esquecida, né, que é um livro de 37, a gente vai ter uma predominância, digamos assim, de contos que tratam bastante da infância, né, e então nós vamos ter casos, por exemplo, da empregada que mata a filha da patroa, nós vamos ter a presença de crianças assassinas, né? Então a gente percebe essa tônica que é muito assustadora. Por quê? Porque nós, leitores, não nos identificamos com o modo como esses personagens atuam, né? Então isso causa um impacto muito grande quando nós lemos. Depois nós vamos encontrar, por exemplo, na Fúria. A Fúria, acho que todos nós aqui temos a mesma ideia de que é uma obra que concentra vários temas, né? Então, se em outros livros de contos nós percebemos uma predominância de algum tema, na Fúria nós temos a presença de todos esses temas juntos, né? Por exemplo, na obra, no livro de contos, né, intitulado As Convidadas, Las Invitadas, em espanhol, a gente vai ter uma predominância de contos que tratam dos ciúmes, de personagens que enganam, né, ou que enganam o seu parceiro, a sua parceira, e isso é muito Silvina, né, porque esse é um dos livros, pelo menos, que eu enxergo a presença do modo como ela tratava as situações que ela vivia, né, que eram reais, e que ela, de alguma forma, se utiliza dessa ficção, né, da literatura para tentar formalizar, digamos, essas situações que ela vivia, né? Então a gente vai ter vários personagens, inclusive alguns, o início de alguns contos, assim, dá a impressão que a gente está lendo a história da Silvina e do Bioy, assim, é muito curioso isso, né? Depois a gente vai ter um livro que já é um pouquinho mais, que ela publicou um pouquinho mais adiante na sua vida, que seria a tradução Assim Sucessivamente, que é um livro de 87, por exemplo. Nós vamos ter vários contos que se aproximam muito aos contos de fada, né? A presença da magia, né? Nós vamos ter um conto, por exemplo, que é um chapéu que as pessoas colocam na cabeça e as pessoas se transformam, elas passam a ser outro personagem. Então a gente vai encontrar esses diferentes tons nesses livros, né? E A Fúria, que é um livro que nós vamos encontrar em língua portuguesa, como eu falei, é um livro que concentra todos esses temas, é como se eles estivessem concentrados, mas é um livro de 59, então não dá para dizer que a Silvina pensou nesse livro, A Fúria, pensou em colocar todos esses temas, porque ele é um livro de 59, então posteriormente ela escreveu outros que também concentram uma tônica mais coerente, digamos assim, né? Mas a gente vai ter na Fúria a presença da crueldade, né? E a presença das crianças é muito forte, crianças muito cruéis, ou adultos cruéis em relação às crianças. Nós vamos ter a presença de mortes, personagens que morrem, do nada morrem, e um modo como o narrador expressa isso é muito seca, né? Como o Celso falou antes, assim, simplesmente a fulana morreu, né? E aí a gente também se depara, né? Se assusta um pouco com o modo como esse narrador nos coloca. Desculpe te interromper agora de novo, Michele. Nos coloca todas essas situações, que são situações horríveis, bizarras, cheias de situações, como tu mencionaste, de crueldade e tudo mais, com uma tranquilidade, com um tom de normalidade. Isso é muito interessante. Tudo é sempre descrito com um tom de normalidade. As situações mais terríveis,
mais de violência, de crueldade que aparecem ali, são colocadas com uma tranquilidade, como se fosse algo banal e do cotidiano de todos nós, né? E aí talvez esteja uma diferença, segundo o Tiago falou, que alguns a veem como uma autora muito influenciada pelo gótico. Sim, mas a diferença é que muitos autores do gótico, né, das narrativas góticas, eles traçam quase sempre um distanciamento entre o que é o normal e a situação que eles estão descrevendo. Isso, quem já leu autores com essa tendência, Horace Walpole, o Edgar Allan Poe, que até em um certo sentido é um autor também ligado a isso, a gente vê esse distanciamento. A Silvina Ocampo não é assim, é como se o mundo fosse pleno de situações como aquelas que ela descreve nas narrativas dela, né? De crianças malvadas, de pessoas que acham engraçado, divertido quando uma pessoa morre de uma maneira horrível, e ficam falando com uma normalidade, assim como se nada tivesse acontecido, né? É isso que chama atenção na obra da Silvina, e aí reforça o caráter de secura, né? De secura, de banalização de situações assim. Não é bem banalização, né? Não é nem de banalização, é de tratamento de situações assim, como se fossem coisas absolutamente normais do cotidiano. Prosaicas, né? Eu acho que o conto As Fotografias da Fúria, Celso, é esse conto que trata essas situações de maneira mais claras, assim. Não, nós temos o que no conto A Fotografia, resumindo basicamente, né? É um aniversário, convidados, o jardim. Aqui os espaços são aqueles que nós falamos, né? O interior da casa e o jardim. E é uma menina que a gente acaba por descobrir que ela é tetraplégica ou paralítica, como nós podemos definir, e que estão comemorando o seu aniversário. E a situação é que nós temos uma narradora em primeira pessoa aqui, né? Que é alguém que está falando da aniversariante, e que ao mesmo tempo que ela narra a situação da aniversariante, ela tem assim uma inimiga que se chama Humberta, que é alguém que o tempo inteiro é o foco narrativo dessa pessoa. Então a aniversariante que está ali sendo festejada, e todos esperam um fotógrafo para registrar esse momento. Nós temos a chegada do fotógrafo e nós temos situações de uma ironia e de um humor negro que é muito característico da Silvina Ocampo, né? Então, o fotógrafo está ali e as pessoas estão preocupadas com a presença do fotógrafo, estão preocupadas com a realização das práticas sociais, do brinde, mais do que com a própria menina que está ali, né, festejando seu aniversário, com a própria foto. E o fotógrafo, ele é, digamos assim, um dos mais humanos naquele espaço, né, e ao mesmo tempo ele aguarda que os convivas ali resolvam o que eles querem, né, então querem tirar uma fotografia dela na cama. Então eles carregam ela na cadeira de vime até a cama, no outro andar. Eles vão empilhar essa menina de almofadas e flores, e o fotógrafo, ele espera isso acontecer. Então, em algum momento ele diz não, ele tira as almofadas, ele diz que não fica muito bem, e alguém diz assim, eu acho que ela tem que aparecer de corpo inteiro. E alguém diz assim, mas se aparecer os pés dela. E uma das preocupações das pessoas ali é que ela usava uma bota ortopédica, e a imagem que me vem sempre é aquela botinha que o Forrest Gump usa, para quem assistiu o filme, lembra? Uma bota ortopédica com as laterais assim em metal, né? Muito provavelmente algo muito parecido com isso que ela usa, né? E o fotógrafo diz, não, se aparecer os pés não tem problema, porque eu posso cortar depois, né? Isso aí é uma coisa assim, ao mesmo tempo que nos leva a dar um sorriso, nos deixa muito mal, né, Michele? Incomodados. Eu vou só fazer a leitura desse fragmento, porque eu acho que é impressionante a crueldade com que se trata dessa situação, né?
Alguém diz, a tia diz, alguém diz, ela tinha que ficar em pé. E aí a tia fala assim, e se os pés saírem mal? Aí o fotógrafo diz, não se preocupe, se ficarem mal, depois eu corto. Então, olhem a crueldade que é, né? A menina é tetraplégica, aí além de lidarem com ela, com toda essa situação de transportarem a menina para lá e para cá o tempo todo, ainda tem esse diálogo, né? Então a gente percebe essa crueldade, o modo como se lida com essa criança, né? De objetificação da criança. Sim. Exato. Objetificação, desumanização, né? E, consequentemente, uma objetificação. Tem umas coisas muito interessantes nesse conto, né? O nome do fotógrafo é Espírito, assim, a italiana, né? Começa com esse mudo, né? E todos esperam o espírito, né? A chegada do espírito. Então, também o próprio nome do fotógrafo já traz essa preocupação muito alheia à personagem que é aniversariante e dá uma ideia de metafísica a essa chegada do fotógrafo, que é o registro, né? Mais importante é o registro que o próprio aniversário, né? E aí tem 2 outros momentos que importa mais o registro do que a própria aniversariante, né? Um dos momentos é que depois eles querem que ela tire a foto com um leque feito de nácar e de bordados, que é um leque de senhora, era o leque da avó dela, e aí o fotógrafo diz, não, mas isso aqui não fica muito bem para uma mocinha, e aí ele tenta modificar a situação. E outro momento é que querem que ela tire uma foto com o avô, né? Então eles carregam ela para o pátio para tirar a foto com o avô que tanto se preocupou com ela, e aí tem uma descrição de os familiares que tanto sofreram para que ela estivesse ali, né? Então se esquece mais uma vez da aniversariante que talvez tanto tenha sofrido também, né? Para estar viva, para poder estar ali, né? E a família, sim, é quem sofre, né? E nós temos aí essa descrição, e é uma descrição seca, né? É uma descrição muito dura. E depois a gente vê que as pessoas estão ali, todas, então se corta o bolo, se serve, se brinda, e a aniversariante é deixada de lado, até que a Humberta, que é a inimiga número 1 da narradora, né? Encosta na aniversariante e diz, está dormindo, ou alguma coisa muito parecida. Depois ela diz, está gelada, e aí ela vai dizer, está morta. E é um momento, né, que nós temos mais uma fala irônica, né, e alguém diz assim, de maneira jocosa, e como não estaria morta com um dia como este, né, que era um dia quente, e aí a gente também, ao mesmo tempo que a gente ri da situação, a gente se arrepende no mesmo momento, né. Então, essa descrição é esse talvez o conto mais Silvino Ocampo que nós temos, né? Esse conto, as fotografias, e dá esse tom da sua narrativa, né? Uma amoralidade natural. Sim. Situações assim, tu falaste, né, de nós nos sentimos muito incomodados, né? Muito incomodados justamente com a questão amoral, né? Como é que as pessoas fazem isso? Cadê, né, a humanidade dessas pessoas? Não há. Não existe. E o outro conto que a gente também poderia pensar um pouco nessa linha é o Vestido de Veludo, né? Que é um conto, assim, digamos, ele é engraçado, mas ele, ao mesmo tempo, ele é triste, né? Porque é uma mulher rica que manda fazer um vestido de veludo, e durante a prova dessa roupa, né, quando ela vai na costureira para provar, o vestido está muito, muito, muito ajustado, e esse vestido sufoca essa mulher e mata. E junto com a costureira tem uma ajudante, enfim, uma moça que acompanha essa costureira, que passa o tempo inteiro dizendo que divertido, que divertido, que divertido. Então, se faz algum comentário e ela fala que divertido. E essa mesma frase aparece ao final, quando nós já temos a morte dessa mulher, que é enforcada pelo próprio vestido, né? Então, ela é como se fosse esmagada, sufocada pelo próprio vestido, né? Então, a gente fica pensando como é que a Silvina chega numa história como essa, né? Como é que ela consegue elaborar
histórias como essas, como é que ela cruza esses elementos todos, né? E esse é o tom de basicamente todos os contos dela, né? Sempre com essa questão da morte, dessa coisa meio mórbida, né? Enfim, então ela existe essa marca Silvina Ocampo que, segundo Bioy Casares, ela não encontra antecessores, né? É uma marca que ela sofreu de si mesma, digamos, uma influência que ela sofreu de si mesma, né? Então a gente acaba lendo os contos, reconhecendo que é Silvina Ocampo, mas nós não sabemos muito bem de onde vêm essas influências, né? E tem uma questão que, embora o onírico ele não esteja presente nos contos, algumas transformações, algumas descrições, elas apontam para um surrealismo, né? Apontam para um surrealismo à la Salvador Dalí. E aí a gente traz a imagem dos quadros, aquele conto, né, Michele, Acorda, ele não tem tradução para o português ainda, La Soga, é um desses contos, né, que uma criança brinca com uma corda e a corda acaba por se transformar numa serpente, num réptil que vai ser o motivador da morte, né? Então a gente tem essa imagem da transformação, mas que ao mesmo tempo ela não se aproxima do fantástico, ela não causa espanto, mas também não se aproxima do realismo mágico. Eu acho que ela não tem a naturalidade do realismo mágico, e aí sim é essa fronteira que nós não conseguimos definir, que é o modo Silvina Ocampo, né? Eu acho que ela está aí dentro desse espectro, né? Isso verifica no Ulisses também, né, Thiago? Sim. Se verifica também nessa questão da transformação, né, no caso daquela criança que padece autismo, né, e visita o zoológico, cruza um olhar com o animal, né, e se identifica com ele. Tu falaste bem essa questão agora dela ficar numa espécie de fronteira. Limbo, né, Celso? Limbo de conceito, que a gente não tem o conceito ainda da literatura. Eu vou pensar assim, né, como se tivessem vários círculos em que certas tendências estão. Está uma tendência aqui, uma tendência aqui, uma tendência aqui, e ela está fora, próximo de várias, mas fora de todas elas. O Casares fala, ela não tem antecessores na literatura argentina. A grande pergunta também que eu faço, né, quem seriam eventualmente sucessores? Sim. Tem uma questão que eu acho interessante, que ao mesmo tempo que ela cruza esses elementos, eu acho que o cruzamento dos elementos embora tenha ficado horrível essa rima, mas o modo como ela cruza esses elementos da narrativa que geram esse efeito para nós, que é um efeito de espanto, ela também tem algumas marcas que são, por exemplo, de mencionar datas, o dia, o mês em que tal coisa aconteceu. Então, por exemplo, nesse mesmo conto que o Celso mencionou há pouco, que é Isis, né, do livro Las Invitadas, tem uma passagem que ela diz: no dia 31 de janeiro de 1960 me pediram que eu a levasse para passear. No caso, essa menina, né, que se supõe que ela tenha... É o dado de realidade, né? Exato, né? É um dado de realidade. Então, no momento em que ela faz isso, nós, leitores, já paramos e pensamos, ela vai contar alguma coisa relevante. Porque quando a gente menciona o dia, o mês e o ano, porque se supõe que a narração que venha na sequência seja de um fato importante. Então, ela usa isso o tempo todo na narrativa, né? Se nós formos observando, isso acontece com muita frequência. Então, ao mesmo tempo que ela nos tira um pouco da realidade, porque nós nos perguntamos como é que isso acontece, né? Como é que as pessoas enxergam isso dessa forma? Como é que as pessoas aceitam? Como é que esse narrador diz essa informação, nos dá essa informação de forma tão nua e crua, sendo essa uma informação pavorosa, né? Ela também coloca esses dados que nos aproximam da realidade, nos puxam para a realidade, nos fazem prestar atenção no que ela vai contar na sequência, que geralmente é mais um dos fatos insólitos ou mais uma dessas situações bizarras que ela vai colocar, né? Aquele conto que não tá, eu acho que não tem essa definição de dado da realidade, mas é um conto que é muito Silvina Ocampo também, né? Que é A Casa de Açúcar.
ele traz essa ideia de transformação pela qual uma personagem passa ao se mudar para casa. Ela era uma personagem muito supersticiosa que não gostaria de morar numa casa em que outras pessoas já tivessem vivido. E o noivo, à época, e depois marido, ele aluga uma casa que foi reformada e que aparentemente não viveu ninguém, né? Mas ele sabe que ali viveram, e ela começa a viver ali e começam a acontecer situações com ela, aparecer pessoas para falar com a antiga moradora, e nós enxergamos uma transformação que é muito próxima da transformação do conto Isis, mas que ao mesmo tempo é o assumir a vida da pessoa que vivia ali anteriormente, que é uma pessoa viva e que acaba falecendo quando essa personagem toma para si tudo da sua vida. E esse conto tem mais um dado curioso, que ele foi filmado no Brasil pelo Hugo Christensen, que era um diretor argentino que filmou A Intrusa, a adaptação do conto do Borges, mas ele nunca estreou porque ele não foi finalizado. O diretor faleceu antes de finalizar o filme e também teve problemas burocráticos e econômicos, né? Ele era radicado no Rio. Ele era radicado no Rio, ele era Carlos Christensen. O Christensen é um dos diretores argentinos mais brasileiros. Nós temos dois desses fenômenos, nós temos o Babenco e o Christensen, mas o Christensen também tinha um diálogo e um percurso, filmes na Venezuela, em outros países hispano-americanos e no Brasil, né? Ele tem um filme sobre o Rio de Janeiro, mas seria muito interessante, e nós não temos, né, esse filme para enxergar como foi trabalhado no cinema, porque muitas dessas narrativas, a transposição fílmica parece que ela é quase uma necessidade, e nós não temos ainda, né, talvez por direitos e outras questões no momento, claro, da vida da Silvina, era a falta de suporte tecnológico, mas hoje em dia, certamente, nós teríamos ótimos filmes e muito próximos de um cinema, que é um cinema que tem essa fronteira do fantástico com a realidade muito difusa. Eu acho que a Silvina Ocampo ainda será muito explorada no cinema com adaptações, e o próprio conto Casa de Açúcar seria uma dessas adaptações, talvez uma das primeiras, né? Mas o mundo da Silvina Ocampo, ele é um mundo a ser descoberto. Em língua portuguesa, ele é desconhecido, né? Nós temos apenas uma tradução ainda dos seus livros, talvez surjam outras traduções, mas ele é um mundo a ser descoberto e a ser traduzido e a ser apresentado para nós, falantes de língua portuguesa. A conversa é ótima, nós poderíamos passar aqui 2, 3 horas falando da vida da Silvina Ocampo, que já é, digamos, um assunto para 3 ou 4 episódios, e da sua obra, mas nós temos que encerrar, né? Então, a gente chega aqui ao fim, indicando a leitura da Silvina Ocampo, indicando a Fúria em português, indicando que busquem a poesia dela. É muito fácil de encontrar na internet, não os livros físicos aqui, para nós ainda são difíceis, né, de serem importados, agora o dólar muito alto, mas vocês vão encontrar certamente versões digitais, e vale a pena ler a poesia da Silvina Ocampo, como vale muito a pena ler a sua prosa, né? Então, nós nos despedimos agradecendo a paciência, agradecendo também o trabalho das bolsistas do projeto, a Maísa Malavolta e a Luísa Ribeiro, né, que são responsáveis pela divulgação, pela edição dos nossos áudios, e esperando vocês para os próximos episódios com outros autores e num outro momento. Então, nos despedimos e agradecemos mais uma vez. Muito obrigado pela paciência.